Olá, aqui é Liz da Dupla do Estilo e hoje nós vamos falar sobre uma frase que está presente na maioria dos nossos vídeos e que eu acredito que trouxe você também aqui, que é a roupa muda a forma como as pessoas te veem. Creio eu que você entende e acredita nessa frase, assim como a gente aqui na Dupla do Estilo, porque você se importa com como as pessoas te veem, como as pessoas te percebem, qual é a imagem que você transmite. E aí eu resolvi trazer esse tema aqui porque muitas pessoas não entendem o porquê dessa importância, o porquê realmente a gente fala isso nos nossos vídeos. A questão é o seguinte, é porque bastam 3 segundos para que você cause uma impressão em alguém. Gente, são 3 segundos. Quando eu li essa informação, eu fiquei assim, muito chocada, porque 3 segundos não dá nem pra gente beber um copo d'água. Malmente dá pra gente ler uma informação. E mesmo assim, a gente já consegue ter uma impressão, já perceber alguém de uma determinada forma. Isso, mesmo se a pessoa não precisar dizer uma só palavra. Então, é incrível como o nosso cérebro tem esse poder sobre a forma como a gente se apresenta, como as pessoas nos percebem, como a gente percebe as pessoas também. O cérebro ele percebe isso de uma forma totalmente inconsciente. Então, não adianta você moldar isso no seu cérebro. Ele mesmo que vai dar essa informação e você vai acabar percebendo através dos elementos visuais, que é o que a gente fala, né? As cores, as modelagens, os acessórios, todas essas informações. A imagem, ela tem a capacidade também de influenciar a percepção de quem nos vê. Ou seja, ela vai te considerar uma pessoa mais séria, ela vai te considerar uma pessoa mais criativa, mais acessível. Sabe aquela sensação que a gente tem de chegar em um determinado local, encontrar com uma pessoa e já sentar para querer bater um papo com ela, porque acha que ela é uma pessoa super legal, super acessível, que ela vai ser a nossa amiga. Muitas das vezes a gente tem essa sensação de acolhimento, de acessibilidade mesmo, de receptividade dessa pessoa, justamente pela forma como ela está se comportando, pela forma como a gente percebe ela através da imagem dela. Então, uma imagem mais carregada, com mais peso visual, provavelmente ela não vai trazer essa sensação de acolhimento para você. Então, isso faz toda a diferença na forma como a gente também busca demonstrar as nossas próprias características. Busca demonstrar o como a gente se sente também em relação às pessoas. Aqui também a gente trouxe uma outra percepção, que muitas pessoas buscam dizer que não devemos julgar o livro pela capa, que a essência importa mais do que a aparência e que as aparências podem enganar. Essas são 3 frases que são sempre ditas para as pessoas que gostam de rebater meio que essa ideia de que nós devemos nos importar, sim, com uma forma como as pessoas nos veem. Essas pessoas falam isso, mas o que acontece é porque é algo inconsciente. A gente não tem o domínio sobre não julgar o livro pela capa. Normalmente a gente vai comprar um livro, vai comprar qualquer coisa que seja, o nosso contato visual, o primeiro olhar é o que impacta a gente e é o que vai atrair a gente para aquela coisa ou vai repelir. Então a gente vai ter uma impressão positiva quando a gente vai querer comprar aquele livro logo, ou uma impressão negativa quando aquele livro não passou uma boa informação pra gente, não foi tão claro na sua imagem, na sua comunicação. Porque tudo isso aqui diz respeito à comunicação. Por isso sim, a gente normalmente julga o livro pela capa. Um livro mais bonito tende a ser um livro mais vendido. E também é assim com as pessoas. Não que você vai vender-se enquanto pessoa, mas você vai vender uma ideia, você vai vender um produto, você vai vender o seu serviço enquanto profissional. Então, a gente está o tempo todo julgando as pessoas, julgando os livros, julgando as coisas, porque isso é inconsciente do seu cérebro. A gente não tem o poder sobre isso. A gente só tem o poder de cuidar da nossa imagem e fazer com que as pessoas nos vejam de uma forma mais positiva, ter uma impressão mais positiva possível. Então, sim. Agora sim, e a essência? É mais importante que a aparência? A aparência é mais importante que a essência? Os dois são importantes, né? Pelo amor de Deus. Muita gente fala sobre isso, teve até um comentário em um vídeo da gente que falou sobre isso, uma pessoa comentou sobre isso, só que assim, ambos são importantes. Você deve cuidar tanto da sua imagem enquanto essência, né, enquanto como você se vê, com sua autopercepção. Então você deve sim estudar, fazer leituras, buscar se aperfeiçoar seu autoconhecimento, mas também você deve cuidar da sua aparência para que você reflita aquilo que você tem internamente. E sim, as aparências podem enganar,
Talvez sim, talvez não. As aparências devem ser alinhadas com o que você tem internamente. Então, se você tem uma personalidade mais receptiva, mais acessível, mais aberta, o ideal é que essa sua aparência também represente isso. Caso contrário, você provavelmente também vai ter um ruído na sua comunicação, que é o que a gente chama dessa incoerência. Quando a aparência mostra uma coisa, mas a essência é outra. Então, você tem, né, um erro aí, uma inconsistência. O seu cérebro, ele apresenta uma coisa, né, ele percebe uma coisa que, na verdade, não é o que acontece. Então, isso aí não é certo, isso aí não é legal. O ideal é que você reflita o que você realmente é. Ninguém pensa nisso conscientemente, viu, gente? Ninguém reflete isso de uma forma consciente. Isso é só através do seu cérebro e das percepções que ele tem. Então, se a gente pode usar isso ao nosso favor, por que a gente usar contra a gente, não é isso? Então, a melhor forma é de você usar o poder da sua imagem a seu favor. Então, você buscar se aproximar ainda mais do que você é. Então, da sua personalidade, dos seus gostos pessoais, da imagem que você quer passar enquanto profissional, a credibilidade, a confiança, para que as pessoas consigam entender cada vez mais, né, a sua essência. Inclusive, e aqui eu trouxe a citação de um livro, que é o livro que o nome é Se Apaixonar em 90 Segundos. Como se apaixonar em 90 segundos. Esse livro, ele consta algumas pesquisas que foram realizadas nos Estados Unidos. E ele fala que esse hábito de julgar, entre aspas, as pessoas é algo que foi desenvolvido desde a época das cavernas, que é uma coisa bem antiga. Porque a gente conseguia identificar esse nosso hábito, essa nossa percepção, ele começou a surgir porque a gente precisava identificar se tribos iguais ou eram tribos rivais. As tribos iguais, elas normalmente se vestiam de uma maneira semelhante. Já as tribos rivais, normalmente elas se vestiam de maneira oposta, com cores, eles botaram adornos, acessórios, tudo isso na época das cavernas. Então, isso ajudava muito a nossa espécie, a se manter viva. Por isso, hoje, a gente tem essa percepção do julgamento pela aparência. Então, é algo completamente inconsciente e totalmente antiga. E aí, a gente traz a ideia de que o problema de hoje é que as pessoas menosprezam e acabam caindo nessa armadilha de que as pessoas não vão julgar você. Como a gente já falou, é algo que vem muito antigo, então as pessoas vão julgar porque elas julgam de forma inconsciente. Elas não estão pensando que estão te julgando, elas estão simplesmente tendo uma reação instintiva do próprio corpo dela. Por isso, a necessidade de a gente usar a nossa imagem a nosso favor para atrair bons relacionamentos, bons negócios e realizar nossos sonhos, com essa percepção como ferramenta. Eu espero que você mude a sua mentalidade e aumente o seu poder pessoal, usando o poder da imagem no dia de hoje e nos próximos dias, entendendo a sua importância para a sua imagem e para a sua vida. Esse foi o Pod Estilo de hoje e até a próxima!